No vídeo de hoje vou te contar como funciona o hiperespaço em Star Wars, a maneira mais rápida de se viajar pela galáxia. Mas afinal, o que é o hiperespaço? Qual a velocidade que uma nave atingia ao adentrá-lo? E quantos dias era possível atravessar a galáxia? Pois é, vamos descobrir tudo isso e muito mais agora. Então já sabe, apertem os cintos e vem comigo. Hello there! Seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, @omandaloriano. Bom, primeiro vamos entender o que é o hiperespaço. Ao contrário do que muitos pensam, o hiperespaço não é apenas uma velocidade muito rápida, como a velocidade da luz, mas sim uma dimensão alternativa entre o tempo e espaço que funciona como um atalho. Isso possibilitava uma nave a chegar de um ponto ao outro sem precisar viajar pelo espaço físico, encurtando a distância entre o ponto de origem da viagem e o seu destino final. Sempre que vemos uma nave viajando pelo espaço normalmente, ela está em sublight, ou seja, abaixo da velocidade da luz, que consiste em mais ou menos 300 milhões de metros por segundo. Sim, bizarramente rápida. Ou seja, todas as cenas de batalhas espaciais e perseguições, estamos vendo as naves em sublight. Um exemplo que ilustra melhor isso acontece no segundo episódio da segunda temporada de The Mandalorian, onde o Mando precisa levar a Lady Frog até Trask, porém ele não pode viajar pelo hiperespaço, já que isso mataria os ovos da Lady Frog. Se bem que o Baby Yoda já quase fez isso, né? Sendo assim, Mando precisou viajar em sublight e isso fez com que o trajeto fosse mais longo e perigoso. Para que as naves conseguissem saltar para o hiperespaço, era necessário um motor diferente e muito mais poderoso, que conseguisse atingir a velocidade da luz. Esse motor era conhecido como Hyperdrive, um sistema de propulsão que foi vital na formação da Sociedade Galáctica, possibilitando explorações, busca por novos conhecimentos e troca de informações entre diferentes espécies, assim como comércio, política e guerras. Ele funcionava enviando partículas de hipermatéria que por sua vez lançariam a nave para o hiperespaço, enquanto preservando sua massa. A nave então viajaria por um trajeto previamente programado e retornaria ao espaço físico assim que chegasse ao seu destino. E era justamente aí que entrava a parte mais complicada desse tipo de viagem. Todo objeto no espaço físico, como planetas, estrelas, asteroides e até naves, possuem uma sombra no hiperespaço. Por isso, era necessário que o computador de bordo da nave calculasse o trajeto, definindo uma rota que não se chocasse com nenhum outro obstáculo no seu caminho. Esses cálculos eram extremamente complexos, mas igualmente vitais. Sem eles, uma nave poderia voar direto através de uma estrela ou um buraco negro. Por causa desse perigo, foram criadas rotas no hiperespaço, para que os viajantes pudessem navegar com mais facilidade, mais ou menos como se fossem estradas no espaço. A descoberta de uma nova rota segura no hiperespaço poderia desempenhar um papel fundamental em guerras, já que permitia que as forças navais se movessem mais rapidamente sem o conhecimento de seus adversários. Conseguimos ver diversas rotas desenhadas ao longo da galáxia, e planetas que estivessem localizados próximos a várias rotas do hiperespaço tinham uma grande vantagem política e comercial. Naves muito pequenas, como alguns caças estelares, dificilmente tinham um motor hiperdrive próprio, como as TIE Fighters imperiais, que precisavam ser levadas por naves maiores e que saltassem no hiperespaço, como os Star Destroyers. Outras naves utilizavam um anel de hiperespaço, que se acoplava à nave apenas para realizar os saltos. Já as X-Wing da Rebelião possuíam seu próprio hiperdrive. Se você quiser saber mais sobre as naves de Star Wars e como elas funcionam, eu tenho uma playlist inteira falando delas. Tô deixando aqui em cima. Mas voltando, o Hyperdrive funcionava apenas para manter a nave no hiperespaço e, caso ele fosse desativado ou destruído durante o trajeto, a nave era instantaneamente puxada de volta para o espaço físico.
podendo destruir toda a sua estrutura dependendo da resistência do seu casco ou se houvesse alguma colisão após esse retorno. Durante o regime do Império, foi desenvolvido um Star Destroyer que conseguia interromper o processo de salto ao hiperespaço. Essa nave era conhecida como o Interdictor. Ela conseguia fazer isso devido ao seu projetor de poço gravitacional, um poderoso dispositivo usado para atrair as naves para fora do hiperespaço, que criava uma forte gravidade artificial conhecida como campo de interdição. Além disso, as naves que utilizavam o hiperespaço deixavam algum tipo de rastro devido à radiação causada pela quebra de partículas do hiperdrive. Sendo assim, era possível saber quando uma nave estivesse chegando do hiperespaço. Apesar dessa informação, não era possível saber qual modelo ou tamanho da nave. Outras tecnologias necessárias para atravessar o hiperespaço incluíam a matéria escura e alguns meios de navegação. Essa matéria era usada para alimentar um hiperdrive para que alcançasse a velocidade da luz e saltasse no hiperespaço. O tipo mais comum de hipermatéria era coaxium, como vimos em Solo, uma história Star Wars. E antes mesmo da descoberta da viagem pelo hiperespaço, havia uma espécie que conseguia saltar naturalmente. Essas criaturas eram conhecidas como Purrgil. Elas eram baleias espaciais gigantes com tentáculos. E esses seres eram tão antigos que acredita-se que foi exatamente daí que surgiu a inspiração para o desenvolvimento da tecnologia do hiperespaço. Nos primeiros anos da descoberta dessa nova forma de viagem, eram necessários beacons de hiperonda, que iriam mapear as faixas do hiperespaço e configurar os pontos de salto que levassem ao destino desejado, mais ou menos como os computadores de bordo que fariam os cálculos de trajeto muitos anos depois. Isso exigia que a nave saísse do hiperespaço várias vezes a fim de se reposicionar para o próximo ponto de salto, fazendo com que as viagens fossem mais desgastantes e longas. Saltos rápidos no hiperespaço podiam ser bem desconfortáveis até para pilotos experientes. Para superar isso, era necessário muita prática e treinamento. Em alguns casos, os tripulantes recorriam a congelamento em carbonita para hibernar durante a viagem. No entanto, essa técnica era um pouco agressiva e poderia causar efeitos colaterais indesejados. Mas com o desenvolvimento do hiperdrive e seus cálculos mais precisos, essas técnicas foram deixadas de lado. Quando uma nave dá um salto para o hiperespaço, o fenômeno visual resultante faz com que pareça que a nave está ganhando uma aceleração massiva. Essa, na verdade, é uma distorção conhecida como pseudomoção. E durante a viagem do hiperespaço, aquele túnel brilhante em volta da nave, na verdade, é uma cápsula de proteção criada pelo próprio hiperdrive. Esse fenômeno é conhecido como túnel Simo. O hiperespaço também tinha usos muito pontuais que poderiam ser extremamente nocivos e perigosos. Durante a Era da Alta República, naves de vários pontos da galáxia foram abruptamente retiradas do hiperespaço no que foi conhecido como o Grande Desastre, planejado pelos Nihil. Em Os Últimos Jedi, a vice-almirante Holdo ativou o hiperdrive de um cruzador da Resistência diretamente em direção à frota da Primeira Ordem, vaporizando qualquer vestígio de sua nave e destruindo todos em seu caminho. Essa tática ficou conhecida como a Manobra Holdo. E por fim, Han Solo conseguiu sair do hiperespaço diretamente dentro da atmosfera de um planeta, algo que até então era considerado impossível. De qualquer forma, o hiperespaço é uma ferramenta essencial dentro do universo Star Wars, criando inúmeras possibilidades e fazendo com que os sonhos e ambições dos personagens não tivessem limites. Eu tenho muita fé de que daqui a alguns anos, aqui na Terra, as descobertas em exploração espacial vão avançar cada vez mais. E quem sabe um dia nós conseguiremos tomar um leite azul na cantina de Mos Eisley, lá em Tatooine. Mas e aí, curtiu conhecer mais sobre o hiperdrive? Qual o próximo tema da série e como funciona? Comenta aqui embaixo, vou ler e responder a todos. E se você aprendeu mais sobre o hiperespaço, deixa seu like aqui, isso ajuda demais o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.